um surdo que falava dificilmente. Rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele, retirando a parte de entre a multidão os dedos nos seus ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Somente aqui podemos assentar. Amados, bem sabemos que essa escrita, este livro, foi escrito por João Marcos. João Marcos, que alguns vão dizer que era um discípulo de Jesus. João Marcos, que mesmo se não fora o discípulo, fazia parte daquele povo que assistia e observava Jesus andando e operando milagres, maravilhas e prodígios. O João Marcos, no período ao qual Jesus atuava em seu ministério terreno, era um garoto jovem de aproximadamente 20 anos de idade, um pouco para mais ou um pouco para menos, mas era aproximadamente 20 anos de idade que ele tinha. A Bíblia vai fazer menção de João Marcos pela tua primeira vez, pelo próprio Marcos, escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51, 52, que vai falar quando Jesus ali está para ser julgado. Ele vai sair da sua casa enrolado em um lençol ou toalha, vão puxar ali, e sabemos bem que fala, alguns estudiosos, alguns historiadores vão dizer que esse rapaz que sai correndo é o João Marcos. Vão dizer que é ele que sai correndo envolto dessa toalha. A Bíblia se cala referente a Marcos. Depois ela vai fazer mais uma menção deste jovem, desse menino, agora depois de um tempo ter se passado, em Atos capítulo de número 13. A Bíblia vai relatar, vai chamá-lo de João, porque Marcos, ele tinha esses dois nomes, João, Marcos. Marcos, o nome hebreu, João, o nome hebreu, e Marcos, o nome grego, nome romano. Uns vão dizer que ele tinha dupla cidadania, por isso ele tem esses dois nomes. Interessante que agora nós sabemos que ele está junto com o apóstolo Paulo e o teu primo conhecido como Barnabé. Ele vai participar dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele começa a ver o apóstolo Paulo pregar a palavra, operar alguns sinais. Ele vai aprender aos pés desses homens. Homens esses que tinham uma chamada especial. João Marcos também vai aprender com Pedro. Amado, é interessante a maneira que esse jovem evolui no decorrer da tua chamada, a tal ponto dele se tornar futuramente uma grande referência. Mas nem sempre assim foi a vida de João Marcos. No capítulo de número 13 de Atos, a Bíblia vai falar que no meio da viagem missionária de Paulo, ele decide voltar para Jerusalém. Ela não narra o motivo da sua volta, mas nós percebemos que alguma coisa ali aconteceu. Nós não sabemos se foi uma insegurança, se foi uma perca, se foi saudades, nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele para no meio de uma viagem missionária e volta. Ele era um cooperador desse ministério do apóstolo Paulo. Um ministério árduo, mas um ministério sendo evidenciado com milagre e muita palavra. Ele agora decide voltar para Jerusalém, segurando um pouco o teu ministério. E quando eu estava olhando para esta passagem, Deus falava no meu coração acerca de algumas situações que acontecem na nossa vida. Porque, amado, João Marcos não foi o primeiro a tentar voltar no meio, no ápice da tua chamada. Porque a chamada de João Marcos aqui está entrando numa fase gostosa, numa fase boa. Quem não quer andar com homens e mulheres de Deus, quem não quer ser participante, andar em ambientes que Jesus opera milagre com muito poder e veemência, quem não quer andar com pessoas íntimas de Deus, João Marcos consegue alcançar esse grau, meu Deus, de experiência do teu ministério, sendo ainda um menino, um cooperador do Evangelho, assistindo todos os seus milagres, todos os milagres de Jesus sendo operados através de pessoas de perto. Ele está participando
desse cenário maravilhoso, da propagação do Evangelho, da chamada de evidência do apóstolo Paulo, ele agora desiste e tenta voltar. A Bíblia fala em Josué, capítulo 1, depois que Moisés morre, Josué também vai passar um momento difícil. A sua chamada já marcada, já carimbada pelo próprio Moisés, o passaporte de Josué já estando em suas mãos, sendo Moisés aquele que o alistou para viver aquela chamada pelo próprio Deus. Deus vai se deparar com Josué, capítulo 1, desanimado, pensando até mesmo em não continuar. A palavra é força de Josué. Josué, esforça-te. O interessante é que a Bíblia vai falar de um homem também chamado como Jeremias. Quando Deus vai se apresentar a Jeremias no capítulo de número 1, Jeremias vai colocar uma desculpa para não viver aquilo que Deus queria para a vida dele. Jeremias que tinha chamada sacerdotal, Jeremias era de linhagem sacerdotal, então seria comum que quando ele fizesse seus 30 anos de idade, ele assumiu o seu ministério sacerdotal, porque quando um jovem judeu completava 30 anos de idade, ele começava a viver o teu ministério de sacerdote. Ela seria comum, seria normal. Talvez o que ele estava esperando, talvez a expectativa dele: eu vou ser o sucessor do meu pai, eu vou ser o próximo sacerdote e sumo sacerdote de Israel. Mas Deus, quando se depara com ele, fala: rapaz, a terra preparou para você uma chamada, um ministério. A terra preparou para você fazer algo importante, fazer para você ter uma chamada diferenciada. E essa chamada não é o teu pai terreno que preparou para você. Essa chamada é Jeremias, o teu pai é espiritual. Talvez a tua família biológica tenha preparado algo para você. A tua família biológica preparou, falou: vai ser advogado, vai ser o segundo médico da família. Talvez separou alguns ofícios. Aí o teu pai, no meio, meu Deus, no meio daquele momento que você pensou em fazer uma faculdade, um curso, aparece o teu pai no céu e fala: olha, meu negócio com você é diferente, Jeremias. O meu pai, seu pai preparou, meu Deus, preparou um lugar especial para você, mas o lugar que eu preparei é mais especial. É com excelência, o sacerdote está corrompido, mas em Israel você fala o profeta. Você não vai ser mais um corrompido do ministério sacerdotal. Você chama o profeta. Jeremias, não tem doce. Jeremias, não vai ter animalzinho para você na porta do templo, Jeremias. Você não vai revender o que o povo leva para o sacrifício. Não, você vai ser profeta. É difícil, é profeta ser rejeitado. Vai chorar, vai ser o chorão de Israel. Vai ser o chorão, mas vai falar o que eu falar. Vai ser rejeitado, vai ser rejeitado, vai ser rejeitado, vai chorar, mas vai falar o que eu mandei. Vai falar o que eu mandei. Alai. Eu vou mexer com você por dentro, Jeremias. Eu vou mudar a tua genética. O presbítero Júnior, interessante, pastor Júnior, que todo ser humano ele recebe 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. E se tiver alguma má formação genética, esta criança herda. E por isso muitas crianças nascem deficientes.
E a gente pensa assim, Deus é um culpado. Quando de nós não fica triste quando se depara, vai lá, imagina, você chega lá para ver o teu filho recém-nascido. Quando chega lá, o médico fala, tem uma notícia ruim para te dar. Ele nasceu com uma má formação, ele vai ser surdo, ele vai ser paralítico, ele não vai andar, ele não vai enxergar. Imagina a gente pensa, é Deus. Não é Deus, é genética. Entenda isso. A gente bota a culpa em Deus em coisa que Deus não tem nada a ver. Isso aí é a culpa de Adão lá, quando ele pecou lá no Éden. O DNA do homem ficou torcido. O DNA do homem sofreu uma mutação. Não é mais o homem natural. Quando eu perguntava isso a Deus, eu falava assim, filho, você sabe por que o homem ele nasce problemático, cheio de problema? Porque não foi eu que fiz. Vocês botam na minha conta coisa que eu não fiz. O que eu não fiz, o que é meu, eu assumo a responsabilidade. Mas o que é meu, eu não posso assumir que é meu. Porque os filhos de Adão não é criação minha, réplica do homem caído. Adão, amados, o homem perfeito foi feito pelas mãos de Deus. Depois que eles geram filhos, são réplica do homem que Deus fez. Os filhos de Adão, nós somos réplica da criação. Nós não somos mais o homem original. Jesus assume essa responsabilidade. Lá no ventre de Maria, ele nasce 100% homem. Ele também é 100% Deus. Mas por que ele é perfeito, pastor? Porque ele não é mácula. Porque o gênesis dele não é um gênesis comum, mas é o mesmo gênesis feito com Adão lá do barro. Quando Deus fez o homem, ele recebe um DNA, um gênesis. Imagina, quando você olha para essa situação, alguém recebe 23 que nós somos da mãe, 23 do pai. Se os dois tiverem uma má formação congênita, a possibilidade da criança nascer com um problema se torna maior ainda. É enorme. Deus não tem nada a ver com isso. Ah, eu não quero saber de Deus porque meu filho nasceu. Não, Deus não é culpado. Deus está querendo regenerar, estragar, não estraga. Ele quer consertar aquilo que está quebrado. Ele quer consertar aquilo que está estragado. Aquilo que está ruim, ele quer melhorar. Deus não é a causa do teu problema. Ele é a solução, Jeremias. Outro motivo que uma criança pode nascer com uma má formação, se a gestante mexer com química, produtos químicos, cigarro, drogas, bebidas. Isso faz com uma criança, no útero da mãe, ela não tem uma formação. É por isso que quando o médico ele vai consultar uma mulher grávida, ele vai recomendar muitas coisas. Se fuma, não fuma mais, precisa parar, não pode beber, ele vai recomendar muitas coisas para que a criança venha ter um desenvolvimento perfeito, para que ela venha nascer perfeita. Então muitos motivos levavam. Amado, o ministério sacerdotal não era necessário existir. O plano de Deus não era esse, mas por causa da queda existiu. E como tudo aquilo que o homem vai governando, ele tende a ir ao fracasso. Jeremias, com você eu tenho que fazer as coisas diferentes, Jeremias. Eu até queria que você fosse um sacerdote, mas eu vou fazer de você hoje, como eu fiz com o João Batista lá na frente. Eu vou ter que tirar você do meio da corrupção. Vai ter dia que você vai se sentir sozinho, mas se eu deixar você nesse meio, você vai se corromper. Jeremias vai seguir um ministério diferenciado, um ministério rejeitado de profeta. A Bíblia também fala, quando eu acho interessante, Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo número 6 vai dizer que Isaías agora vê um céu aberto. O interessante, quando Deus falava comigo acerca de Isaías, eu ficava maravilhado. Eu já preguei essa mensagem algumas vezes. Toda vez que eu prego essa mensagem, ela mexe comigo. E quando eu estava estudando sobre este homem que tinha essa deficiência auditiva, Deus me fez lembrar do profeta Isaías. Porque o profeta Isaías vai ver o céu aberto no capítulo de número 6. E Atenais é colocado no lado de Isaías. Mas o que me chamou a atenção, como é que ele consegue falar no capítulo 1? Como é que ele consegue falar no capítulo 2? Como é que ele consegue falar no capítulo 3? Como que ele consegue falar no capítulo 4? Como ele consegue falar no capítulo 5? Se os lábios dele só foi tocado no capítulo 6!
Os lábios só vai ser purificado no capítulo. Aleluia! Amados, esse homem, agora nós estamos falando em Marcos, capítulo de número 7. Devido a ele ser deficiente, ele não pode nem entrar no templo. Esse direito que você tem de entrar por essas portas, ele não tem. Era impedido pela lei, pela religiosidade, de entrar no templo, e não tinha direito de adorar a Deus. E se tem uma coisa que os judeus levam a sério, o templo levou a sério, é adorar a Deus no templo. Esse homem não podia adorar, mas esse homem não tem problema de lábios impuros, pelo menos a Bíblia não mostra. Isaías anda, fala, ouve, mas o lábio só vai ser purificado no capítulo 6. Só Deus sabe o que ele fez até mais tocar na boca dele. Quantas vezes entrou no culto, quantas vezes falou coisa, quantas vezes aconteceu coisa com lábios impuros. Mas eu glorifico a Deus que aqui nessa noite Deus vai purificar nossos lábios. Você pode ter até pregado no capítulo 1 sem estar com lábios purificados. Você pode ter até no capítulo 2, no capítulo 3, mas no capítulo 6 chegou na tua vida. Isaías, você se virou até aqui. Até aqui você não deixou a tua chamada separada à toa. Meu Deus, eu compreendo Isaías. Pode não ter tido a conta perfeita, mas estava tentando fazer alguma coisa quando ninguém estava fazendo nada. Pensando que eu vou ficar criticando Isaías? Não. Tem um ponto negativo, mas tem um ponto positivo. Ele estava tentando fazer alguma coisa quando ninguém estava fazendo nada. É por isso que eu estava assim, rapaz, com a boca sem estar purificada, esse varão está tentando. Eu vou descer no céu só para purificar os lábios dele. Ainda vou dar a maior missão para ele, de anunciar o Messias, de anunciar a vida do meu filho. Vai ser um dos maiores profetas do Antigo Testamento, conhecido como profeta messiânico. De tal maneira que o livro de Isaías é conhecido como a Bíblia dentro da Bíblia. Agora você não tem noção de quanto coisa você se encontra. Se você acha no livro de Isaías coisa maravilhosa, a piedade chegou na boca dele, para quê, pastor? Para mudar a realidade, a natureza dele. Agora eu vim aqui com uma graça, crendo que Deus vai curar pessoas nessa noite. Deus vai curar pessoas. Deus vai arrancar a enfermidade que você nem conhece ainda, porque quando ele toca nos lábios de Isaías, eu vou mudar com a realidade por dentro. Isaías, eu vou tocar no teu genes caído, eu vou tocar no teu DNA torcido, eu vou tocar Jeremias, Isaías, eu vou mudar você por dentro. Pastor, tem uma tendência de depósito, porque minha avó morreu de câncer, a minha mãe morreu de câncer, a minha tia morreu de câncer, mas Jesus nessa noite vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. O teu gênio vai ser mudado, de câncer você não morre. De câncer você não morre. Pastor, da minha família, todo mundo tem tal de diabetes. Pastor, todo mundo chega na fase de 50 a 60 anos. Eu estou falando de Jesus que muda genes. Eu estou falando de um Jesus que muda DNA, disposto. Eu estou falando de um Jesus que não só trabalha na pele, mas trabalha nos tecidos, nos músculos. Eu estou falando de um Jesus que trabalha no nervo. Eu estou falando de um Jesus que trabalha nos ossos. Eu estou falando de um Jesus que trabalha na carne, na alma e no espírito. Esse Jesus vai te trocar em 3 dimensões nessa noite: na carne, na alma e no espírito. A experiência que esse homem vai viver é no DNA dele. Olha assim, toma um pouquinho de mim, filha. E Deus me deu um mistério lindo.